Era uma manhã fria e cinzenta no Hospital Santa Clara. O movimento no setor neonatal era constante, como sempre. Enfermeiras e médicos circulavam pelos corredores, atentos aos mínimos detalhes de cada um dos pequenos pacientes que lutavam para sobreviver. Clara, uma enfermeira dedicada, tinha apenas 27 anos, mas já carregava uma experiência de vida que a tornava madura além de sua idade. Ela se lembrava bem do que era lutar pela vida, pois ela mesma, assim como os bebês que cuidava, havia começado sua jornada de forma delicada, como uma criança prematura e abandonada. O hospital era mais que seu local de trabalho, era onde ela havia sido salva. E agora, anos depois, ela se dedicava a devolver o cuidado que havia recebido. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Um novo bebê foi admitido na ala neonatal. Mas o que chamava a atenção não era apenas sua condição crítica. O bebê, uma menina nascida com apenas 28 semanas de gestação, tinha sido abandonada. Não havia nome, nem registro de família. Os médicos fizeram o que podiam para estabilizá-la, mas as chances de sobrevivência eram mínimas. Prematura e extremamente frágil, cada batida de seu pequeno coração parecia uma luta. Ela foi colocada em uma incubadora, rodeada por fios e monitores que acompanhavam cada respiração curta e irregular. Clara observou tudo em silêncio enquanto ajudava os médicos a conectarem os aparelhos. Sentia algo diferente em relação àquele bebê, uma conexão imediata que não sabia explicar. Talvez porque, de certa forma, aquela criança era como ela havia sido anos atrás, sozinha, indefesa, sem ninguém no mundo para lutar por ela. Enquanto ajeitava as cobertas finas sobre o corpinho minúsculo da bebê, Clara não pôde evitar sentir um aperto no coração. Quem teria coragem de abandonar um ser tão indefeso? Pensou. Ela sabia que era uma pergunta sem resposta, mas, ao mesmo tempo, se sentiu determinada a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar aquela vida. Horas se passaram, e Clara não conseguia tirar os olhos da menina na incubadora. Mesmo após o fim de seu turno, ela decidiu ficar um pouco mais, só para garantir que tudo estava bem. O hospital tinha muitos pacientes, e as enfermeiras se revezavam para dar conta de todos. Porém, Clara sentia que não podia simplesmente ir para casa naquela noite. Era como se algo dentro dela chamasse para ficar e cuidar daquela criança. Enquanto Clara observava a pequena menina, sua mente viajava de volta à sua própria infância. Ela tinha sido abandonada em circunstâncias semelhantes. Sua mãe, desesperada e sozinha, deixou-a no hospital pouco depois do parto. Mas Clara teve a sorte de ser adotada por uma família amorosa que a criou com todo o carinho e apoio que uma criança poderia desejar. Mesmo assim, ela sabia que a sensação de abandono nunca a havia deixado completamente. E agora, vendo aquela criança lutar pela vida, ela se sentia compelida a fazer algo mais. Não podia permitir que essa bebê passasse pelas mesmas incertezas que ela enfrentou. Nas semanas seguintes, a condição do bebê continuava crítica. Clara mantinha-se próxima, monitorando cada avanço e cada retrocesso. O bebê não tinha um nome oficial, então as enfermeiras começaram a chamá-la de Pequena Estrela. Era uma maneira carinhosa de reconhecer a luta daquela vida recém-chegada, que brilhava frágil e distante como uma estrela no céu. Pequena Estrela lutava, dia após dia, e Clara sentia uma responsabilidade crescente por sua sobrevivência. Embora fosse apenas uma entre muitos bebês na UTI neonatal, para Clara, a menina representava algo maior, uma segunda chance. Talvez, ao ajudar aquela criança a sobreviver, ela estivesse também curando parte de suas próprias feridas. Com o passar do tempo, a situação do bebê continuou delicada. Pequena Estrela ainda precisava de suporte respiratório, e os médicos começaram a discutir a possibilidade de cuidados paliativos. Eles explicaram a Clara que, caso o bebê não apresentasse uma melhora significativa nas próximas semanas, seria necessário considerar a transferência para um centro de cuidados de longo prazo, onde receberia apenas medidas de conforto. Para Clara, essa ideia era inaceitável. Ela havia visto bebês em situações difíceis como aquela se recuperarem contra todas as expectativas. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o trabalho em um hospital era impiedoso, recursos eram limitados, e nem sempre era possível salvar todos.
Numa noite de plantão, enquanto todos os outros colegas estavam ocupados com outros pacientes, Clara se aproximou da incubadora de Pequena Estrela e segurou a mãozinha minúscula da bebê. Mesmo com os aparelhos respiratórios e fios, a menina parecia serena, alheia à luta pela vida que travava. Clara, no entanto, não estava alheia. Sentia-se cada vez mais conectada ao destino daquela pequena vida. Eu prometo que vou lutar por você, murmurou para a bebê. As palavras saíram antes que ela percebesse o que estava dizendo, mas, naquele momento, Clara sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar a pequena estrela. Nos dias seguintes, Clara começou a pesquisar alternativas para o tratamento do bebê. Lia artigos médicos, conversava com os médicos mais experientes e buscava todas as opções possíveis. Mesmo quando não estava de plantão, passava horas no hospital, sempre verificando a situação do bebê. Muitos de seus colegas começaram a perceber o quanto ela estava investida naquele caso. Alguns advertiam para não se envolver tanto, lembrando-a de que, no final, eles estavam ali para cuidar de muitos bebês, não apenas de um. Mas Clara sabia que, para ela, a pequena estrela não era só mais um paciente. Era alguém por quem ela sentia que precisava lutar com todas as forças. As noites se tornaram longas e cansativas, mas Clara não desistia. Cada pequeno sinal de melhora, por menor que fosse, dava a ela uma nova esperança. Um dia, ao ajustar os monitores, Clara notou que os níveis de oxigênio da bebê estavam levemente melhores do que no dia anterior. Não era uma mudança drástica, mas para alguém que estava tão acostumado a observar os mínimos detalhes, aquilo foi um grande passo. Você está lutando, não é? Sussurrou Clara para a bebê, sentindo que sua conexão com a pequena estrela só se fortalecia. Com o passar do tempo, a relação de Clara com o bebê se tornou quase maternal. Ela passava tanto tempo cuidando da menina que seus colegas começaram a brincar que ela havia adotado a pequena estrela. Embora Clara sempre sorrisse com os comentários, no fundo ela sabia que havia um fundo de verdade neles. Não era possível evitar o carinho que sentia por aquela pequena vida. E, embora soubesse que sua função como enfermeira exigia certo distanciamento emocional, Clara já não conseguia mais separar sua vida pessoal de sua missão de salvar o bebê. O bebê estava começando a responder aos cuidados. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, mostravam que a saúde dela poderia estar melhorando. Os dias de luta estavam longe de terminar, mas cada avanço dava a Clara a força necessária para continuar. Naquela primeira etapa, o maior desafio de Clara não era apenas salvar a vida do bebê, mas também acreditar que ela poderia fazer a diferença. Os dias de luta para a pequena bebê prematura, apelidada de Pequena Estrela, continuavam intensos. Clara, a enfermeira que desde o primeiro momento havia se conectado profundamente com a bebê, sabia que as chances de sobrevivência eram mínimas. Os médicos, baseando-se em anos de experiência e em dados clínicos, preparavam-se para sugerir cuidados paliativos. Entretanto, Clara, com sua fé inabalável, não conseguia aceitar que aquela criança estava destinada a morrer. Ela acreditava, no mais profundo de sua alma, que algo maior estava por vir, que o milagre de Deus poderia intervir naquele momento. E, mais do que isso, Clara começou a se aprofundar na ideia de que as palavras poderiam ser usadas para codificar uma cura. A fé de Clara não era algo novo. Desde pequena, sua vida havia sido cercada por milagres. Como uma criança prematura e abandonada, sua própria sobrevivência era considerada um ato de Deus. Agora, adulta, ela sentia que esse mesmo poder estava presente em sua vida e, de alguma forma, conectado com a missão de salvar a pequena estrela. Em momentos de silêncio, enquanto os monitores da UTI neonatal piscavam e os outros bebês dormiam, Clara passava horas orando baixinho, pedindo a Deus que tocasse a vida daquela criança indefesa. Certa noite, após um dia especialmente difícil, Clara decidiu usar mais do que apenas suas preces silenciosas. Lembrando-se de passagens bíblicas que falavam sobre o poder da palavra, sobre como Deus havia criado o mundo apenas por meio de sua voz, ela começou a falar diretamente ao bebê. Mas não eram palavras comuns. Clara acreditava que as palavras, quando faladas com fé e convicção, tinham o poder de codificar a cura, de trazer à existência aquilo que antes parecia impossível.
Clara se aproximou da incubadora, onde a pequena estrela estava conectada a tubos de oxigênio, respirando com dificuldade. Ela colocou a mão delicadamente sobre o vidro, fechou os olhos e começou a sussurrar palavras de cura. Não eram apenas preces, mas comandos. Clara falava como se estivesse reprogramando o próprio corpo da bebê, como se estivesse ativando a capacidade de cura interior que acreditava existir dentro de cada ser humano, colocada por Deus desde o momento da criação. Eu te abençoo com vida, começou ela, em um tom suave, mas firme. Seus pulmões são restaurados, seu coração bate forte e saudável, e sua mente é clara e forte. Você é abençoada com o toque de Deus, e cada célula do seu corpo responde ao seu poder. As palavras saíam da boca de Clara com uma convicção tão profunda que, por um momento, ela sentiu como se o próprio ar ao redor dela estivesse carregado de energia divina. Ela sabia que a fé era uma força poderosa, mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Clara sentiu uma presença, uma energia que parecia envolvê-la e a pequena estrela. Era como se o espaço entre ela e a incubadora estivesse pulsando com vida. Aos poucos, Clara começou a perceber mudanças sutis no monitor de oxigênio. O nível, que até aquele momento estava instável, começou a se estabilizar. Não foi uma melhora imediata, mas Clara sabia que algo estava acontecendo. Ela continuou falando, suas palavras agora soavam quase como um cântico, uma linguagem espiritual codificada que ela acreditava estar conectando diretamente com o plano divino. Era como se suas palavras estivessem reescrevendo o destino daquela pequena criança. A cada respiração, sua força aumenta, ela continuou. O poder de Deus flui através de você. Sua vida é um milagre e você vai sobreviver, vai florescer. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ela sabia que algo extraordinário estava acontecendo. Não era apenas a ciência, não eram apenas os tratamentos médicos que estavam ajudando a pequena estrela. Clara acreditava que as palavras que ela estava falando, aquelas palavras de poder codificadas, estavam ativando algo dentro da bebê. O corpo humano era uma obra-prima criada por Deus, e Clara sabia que, com a palavra certa, era possível acionar mecanismos internos de cura que a ciência ainda não entendia completamente. Nos dias seguintes, Clara continuou com o mesmo ritual. Todos os dias, durante seus plantões e até mesmo quando estava fora do hospital, ela repetia as palavras de cura. Seus colegas começaram a notar algo diferente na bebê. Pequena estrela estava mostrando sinais de melhora que ninguém havia previsto. Os níveis de oxigênio, que antes oscilavam perigosamente, agora estavam mais estáveis. Sua pele, que antes estava pálida e frágil, começou a ganhar um tom mais saudável. Os médicos, embora cautelosos, não conseguiam explicar exatamente o que estava acontecendo. Era como se a bebê estivesse começando a responder a um tratamento que eles nem sabiam que estavam aplicando. Clara sabia, em seu coração, que aquilo era a resposta de Deus. A cura estava acontecendo não apenas por causa dos cuidados médicos, mas por causa do poder da palavra falada, codificada com fé e propósito. A cada dia, ela falava mais para o bebê, acreditando que cada palavra estava programando o corpo da pequena menina para reagir, para viver. E, para Clara, o que ela fazia era muito mais do que uma simples oração, era um ato de criação. Assim como Deus havia dito haja luz e a luz surgiu, Clara estava dizendo haja cura e a cura estava se manifestando. Na quinta semana de tratamento, algo extraordinário aconteceu. Clara estava em seu plantão noturno quando notou que os níveis de oxigênio de pequena estrela estavam se aproximando dos níveis normais. Era a primeira vez desde o nascimento que o bebê estava respirando com menos assistência dos aparelhos. Um dos médicos, que acompanhava o caso com ceticismo, chamou Clara para conversar. Ele não conseguia entender como a criança havia sobrevivido tanto tempo, considerando seu estado crítico inicial. Clara sabia que ele procurava explicações científicas, mas, para ela, a resposta estava clara, o milagre de Deus estava operando. Ela está respondendo a algo que não compreendemos totalmente, disse o médico. Temos que continuar observando, mas, honestamente, isso está além do que a medicina pode explicar. Clara apenas sorriu, mantendo sua fé firme.
Ela sabia que as palavras que havia falado, aquelas que codificavam cura e vida, estavam criando um impacto real. O poder da fala era uma arma divina que muitas vezes era subestimada, mas Clara entendia o seu valor. Cada palavra que ela proferia era como uma semente plantada no corpo do bebê, e agora ela estava vendo os primeiros frutos dessa fé. Os dias se tornaram semanas, e Clara não parava. Todos os dias, ela continuava falando vida sobre a pequena estrela. Você é forte, você é saudável, você viverá uma vida longa e próspera, repetia ela, com a mesma convicção de sempre. E, a cada dia, a bebê respondia melhor. Os médicos começaram a reduzir a assistência respiratória, permitindo que o bebê começasse a respirar por conta própria. Naquela UTI neonatal, onde tantos bebês lutavam por suas vidas, o caso da pequena estrela começou a ser visto como algo incomum, quase inexplicável. Clara, porém, sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela havia sido usada como um instrumento de Deus, e as palavras que falava eram codificações de cura, ecoando no corpo frágil do bebê e trazendo uma vida nova à existência. A pequena luta de pequena estrela estava longe de terminar, mas o milagre já havia começado. Para Clara, aquela jornada era prova viva do poder da fé, da palavra falada e da conexão divina que todos carregamos dentro de nós. A cura estava se manifestando, e o destino da bebê estava sendo reescrito diante dos seus olhos, um dia de cada vez. Os dias no Hospital Santa Clara seguiam, e a pequena estrela, a bebê prematura que Clara havia decidido lutar com todas as forças para salvar, continuava sua batalha pela vida. Porém, algo estava mudando, e não era apenas a recuperação física lenta e milagrosa da criança. Clara, ao observar a resposta incrível do bebê às suas palavras de cura codificada, começou a perceber que havia algo além das suas orações e além do tratamento médico. Existia uma dimensão da cura que não envolvia apenas os aspectos físicos ou espirituais comumente conhecidos. Estava prestes a descobrir um módulo de cura que ninguém havia ainda explorado, algo profundo e revolucionário. Em uma noite particularmente silenciosa na UTI neonatal, Clara sentou-se ao lado da incubadora de pequena estrela, como fazia todos os dias. O bebê estava mais estável, mas ainda frágil. Seus pulmões, ainda subdesenvolvidos, precisavam de suporte respiratório constante, e cada dia era uma pequena vitória no combate pela vida. Clara, como sempre, falava as palavras de poder que acreditava serem capazes de reprogramar o corpo do bebê, ativando o poder da cura divina já implantado por Deus. No entanto, naquela noite, algo inesperado aconteceu. Enquanto Clara sussurrava palavras de cura, ela sentiu uma sensação diferente, quase como uma vibração ao redor dela. Era algo sutil, mas profundamente presente. Uma energia que parecia se expandir no ambiente, envolvendo não apenas a bebê, mas também a própria Clara. Era como se o espaço ao redor estivesse pulsando com uma força invisível, uma força que Clara nunca havia percebido antes. Ela sentiu, naquele momento, que havia mais do que apenas palavras sendo ditas, havia uma nova dimensão de cura que estava se revelando a ela. Ao voltar para casa naquela noite, Clara ficou inquieta. O que havia sentido era mais do que uma simples sensação. Era quase como uma conexão com algo que estava além do plano físico e do espiritual, algo que operava em outra frequência. Com o coração cheio de curiosidade e uma mente faminta por respostas, Clara começou a estudar. Ela mergulhou em livros de cura, espiritualidade, ciência quântica e tudo o que pudesse lhe trazer uma nova perspectiva sobre o que estava acontecendo. No fundo, sabia que havia descoberto um módulo de cura ainda não explorado por ninguém, algo que transcendia a compreensão convencional. O módulo da frequência oculta. Clara começou a observar um padrão na sua prática de cura com a bebê. A cada vez que falava as palavras de poder e cura codificada, ela sentia aquela vibração ao redor dela, algo que se intensificava conforme seu foco e intenção aumentavam. Era quase como se ela estivesse acessando uma frequência oculta no universo, um campo energético invisível que respondia diretamente às suas palavras e intenções. Isso fez lembrar das teorias quânticas que ela havia lido, que falavam sobre como as partículas podem ser influenciadas por observadores e como tudo no universo vibra em frequências diferentes. Decidida a explorar mais, Clara começou a testar essa descoberta.
Em vez de apenas falar as palavras de cura como fazia antes, ela começou a focar sua mente em um estado de profunda conexão, onde conseguia sentir a vibração ao seu redor antes mesmo de falar. Percebeu que, ao alinhar seus pensamentos com essa frequência, as mudanças no estado do bebê ocorriam de maneira mais rápida e visível. Os níveis de oxigênio, por exemplo, começavam a se estabilizar imediatamente após esses momentos de concentração profunda. Pequena Estrela parecia responder de forma instantânea àquela nova abordagem. O que Clara havia descoberto era algo que ela começou a chamar de módulo da frequência oculta, uma dimensão da cura que não era física nem espiritual, mas vibracional. Era como se ela estivesse acessando um campo de energia no qual as palavras, os pensamentos e as intenções tinham um impacto direto e imediato sobre a matéria. Clara passou a acreditar que esse campo vibracional era a chave para ativar a cura de forma mais rápida e eficaz. A ciência por trás da vibração. Intrigada, Clara começou a estudar sobre as frequências vibracionais no corpo humano e no universo. Ela descobriu que, desde tempos antigos, civilizações já acreditavam no poder das frequências para curar. Sons, mantras e até mesmo certas práticas religiosas envolviam a emissão de vibrações para alterar o estado mental, emocional e físico das pessoas. Mas o que Clara estava descobrindo ia além dessas práticas antigas. Ela acreditava que estava acessando uma camada mais profunda do que era conhecido, uma camada que envolvia a própria estrutura fundamental da matéria. Clara começou a testar essa teoria em outros pacientes. Ela não podia deixar de perceber que, sempre que focava sua intenção, se conectava àquela frequência invisível e falava as palavras certas, os resultados começavam a aparecer. As melhorias não eram dramáticas, mas sutis e consistentes. Os bebês na UTI neonatal começavam a apresentar sinais de recuperação que antes não eram esperados. Pequenas coisas, como a estabilização da respiração ou a melhora na coloração da pele, eram visíveis logo após esses momentos de cura vibracional. Ela se perguntava, será que as palavras que falamos realmente têm o poder de alterar a frequência da matéria ao nosso redor? Será que, de alguma forma, estamos todos conectados a um campo de cura invisível, aguardando apenas que saibamos acessá-lo? O poder da codificação vibracional. Com o passar dos dias, Clara começou a desenvolver um sistema. Ela começou a falar as palavras de cura, mas agora combinava isso com uma profunda concentração na frequência vibracional que sentia ao redor. Cada palavra era como uma nota musical, cada intenção como uma vibração, que parecia ressoar no campo invisível ao redor do bebê. Era como se ela estivesse tocando na matéria invisível com suas palavras, e o resultado era visível nos monitores. Você está crescendo forte. Seus pulmões são perfeitos. Sua mente é clara. Você viverá uma vida longa e feliz, dizia Clara enquanto sentia a energia vibracional ao redor se intensificar. Com cada palavra, era como se ela estivesse ajustando a frequência da vida da pequena estrela. E os resultados eram inegáveis. O bebê, que antes parecia frágil e à beira da morte, agora estava ganhando peso, respirando com menos assistência e reagindo aos estímulos ao redor de forma mais ativa. Clara sabia que estava lidando com algo que transcendia o que a medicina tradicional poderia explicar. E quanto mais ela explorava esse módulo de cura vibracional, mais claro ficava para ela que esse era um campo que ninguém ainda havia explorado profundamente. Não era apenas sobre medicina, fé ou espiritualidade, mas sobre a interconexão de todos esses elementos através de uma rede vibracional que compõe o próprio tecido do universo. Com o tempo, a melhora de Pequena Estrela foi se tornando evidente para todos. Os médicos estavam perplexos. Eles não conseguiam explicar como um bebê que tinha sido dado como perdido, sem chances reais de sobrevivência, estava agora tão estável e saudável. Para Clara, no entanto, a resposta estava clara. Ela havia descoberto um novo módulo de cura, uma chave para acessar o campo vibracional que conectava todos os seres vivos e usar esse campo para ativar a cura interior que já existia dentro do corpo do bebê. Mas Clara sabia que essa descoberta não era apenas sobre aquele bebê. Era um sistema, uma chave, que poderia ser aplicada em muitas outras situações. A cura vibracional que ela havia descoberto poderia, um dia, revolucionar a maneira como os seres humanos lidavam com a saúde, a doença e até mesmo a própria vida.
O módulo da frequência oculta estava apenas começando a ser desvendado, e Clara sabia que sua jornada estava longe de terminar. Os dias no hospital avançavam com uma mistura de progresso e desafios. A pequena estrela, aquela bebê que lutava por cada respiração, mostrava sinais claros de recuperação, algo que os médicos nunca imaginaram possível. Para Clara, no entanto, a jornada de cura estava se expandindo para algo muito maior do que a simples sobrevivência física do bebê. Ao explorar mais profundamente o módulo da frequência oculta, ela começou a entender que a cura verdadeira não envolvia apenas o corpo físico, mas também a mente, as emoções e o espírito. E, nesse caminho de descobertas, Clara embarcou em uma jornada pessoal de transformação interior. Ao longo dos últimos meses, enquanto acompanhava de perto o progresso de Pequena Estrela, Clara percebeu que as mudanças que estava experimentando não se limitavam àquele bebê. Algo estava acontecendo dentro dela. Sua percepção do mundo, sua conexão com as pessoas e até a maneira como encarava a vida estavam passando por uma mudança profunda. Era como se, ao acessar o campo vibracional invisível, Clara também estivesse ativando sua própria cura interior, uma transformação que ia além do corpo físico. Clara sabia que aquilo não era uma coincidência. Ao longo de suas leituras e estudos sobre as frequências vibracionais, ela havia encontrado um conceito que a fascinou profundamente, a ideia de que, ao curar os outros, também curamos a nós mesmos. A cura, segundo essas teorias, não era um processo unilateral. Quando nos conectamos com o campo energético universal e vibramos em harmonia com ele, todos os envolvidos nesse processo experimentam uma transformação. Foi nesse ponto que Clara começou a refletir sobre sua própria vida. Desde a infância, ela havia enfrentado muitos desafios. Como prematura e abandonada ainda bebê, passou seus primeiros anos de vida em orfanatos, sem nunca conhecer seus pais biológicos. Cresceu sentindo um vazio interior, uma sensação constante de que faltava algo em sua vida. Por mais que tivesse encontrado uma carreira gratificante na enfermagem, sempre havia um buraco emocional que ela não sabia como preencher. Mas agora, ao cuidar de Pequena Estrela e ao se envolver profundamente na prática da cura vibracional, Clara começou a perceber que esse vazio interior estava começando a desaparecer. Havia algo novo se formando dentro dela, algo que ela não conseguia explicar completamente, mas que sentia de maneira clara. Era como se, ao curar a bebê, ela estivesse curando a si mesma de traumas antigos e mágoas profundas que carregava há anos. O caminho da cura interior. Clara decidiu mergulhar mais profundamente nesse processo de transformação pessoal. Sabia que a cura de Pequena Estrela estava relacionada com sua própria jornada interior e começou a buscar formas de explorar isso mais profundamente. Todos os dias, após seus plantões, ela dedicava algumas horas para a meditação, a leitura de textos espirituais e o estudo sobre as frequências vibracionais. Em um desses momentos, Clara encontrou um conceito que a impactou profundamente, a ideia de que cada ser humano carrega dentro de si o potencial para a cura total, mas muitas vezes esse potencial é bloqueado por traumas, crenças limitantes e padrões emocionais negativos. Esse conceito fez sentido para Clara. Ela percebeu que, assim como Pequena Estrela estava lutando para sobreviver fisicamente, muitas pessoas também lutavam para sobreviver emocional e espiritualmente. E, da mesma forma que o corpo do bebê estava respondendo à cura vibracional, Clara acreditava que as emoções e a alma das pessoas poderiam responder da mesma forma. Com esse entendimento, Clara decidiu aplicar as mesmas técnicas de cura vibracional que estava usando em Pequena Estrela em si mesma. Ela começou a falar palavras de cura para suas próprias emoções, afirmando diariamente que seu passado não a definia, que o amor divino estava curando suas feridas mais profundas e que seu futuro seria cheio de propósito e paz. Assim como havia feito com o corpo físico da bebê, Clara começou a reprogramar suas emoções e pensamentos, acreditando que essas palavras, quando faladas com fé e alinhadas com a frequência vibracional certa, poderiam transformar sua vida de dentro para fora. O poder das palavras sobre si mesma. Clara começou a perceber mudanças sutis. As emoções que antes a consumiam, como a tristeza e a ansiedade sobre o futuro, começaram a perder sua intensidade. Em vez disso, ela começou a sentir uma paz interior crescente, algo que nunca havia experimentado antes.
Era como se uma leveza estivesse tomando conta de seu coração, uma sensação de que ela estava finalmente no caminho certo, de que sua vida estava sendo alinhada com um propósito maior. Ela também começou a notar uma mudança em suas interações com as outras pessoas. Antes, Clara sempre sentiu que carregava uma espécie de barreira emocional, uma dificuldade de se conectar verdadeiramente com os outros. No entanto, agora, parecia que essa barreira estava desaparecendo. Ela começou a sentir uma conexão mais profunda com seus colegas de trabalho, com os pacientes que cuidava, e até mesmo com estranhos que encontrava no dia a dia. Era como se, ao curar suas próprias emoções, Clara estivesse se tornando mais aberta para a vida e para as pessoas ao seu redor. Clara sabia que estava no meio de uma jornada de cura que não era apenas sobre o presente. Ela estava tocando em feridas que carregava desde a infância, curando traumas que haviam mudado sua vida de maneiras que ela nem tinha percebido. E, ao fazer isso, sentia-se mais livre, mais conectada com seu propósito de vida. A conexão entre a cura física e emocional. Um dia, enquanto refletia sobre seu processo pessoal, Clara teve uma epifania. Assim como pequena estrela precisava de apoio físico e energético para sobreviver, todos nós precisamos de apoio emocional e espiritual para florescer. O corpo e a mente não estavam separados, e ao contrário, estavam profundamente conectados. Ao curar suas emoções, Clara estava ajudando seu corpo a se alinhar com essa cura. E, da mesma forma, ao cuidar da saúde física de pequena estrela, Clara sabia que também estava tocando nas camadas mais profundas do ser daquela pequena criança. Essa percepção a levou a desenvolver uma nova abordagem em seu trabalho. Em vez de ver os pacientes apenas como corpos físicos a serem tratados, Clara começou a enxergá-los como seres completos, mente, corpo e espírito, todos interconectados. E, da mesma forma que usava palavras de cura vibracional para ajudar no processo físico, Clara começou a falar palavras de afirmação e encorajamento emocional para os pacientes. Para Clara, isso não era apenas uma prática médica, mas uma extensão da cura vibracional que ela estava descobrindo. Ela começou a perceber que, quando falava palavras positivas e curativas para seus pacientes, eles não apenas melhoravam fisicamente, mas também emocionalmente. Muitos deles, que antes estavam deprimidos ou desanimados, começaram a mostrar sinais de esperança e otimismo. Clara sabia que algo profundo estava acontecendo. O campo vibracional que ela havia descoberto não apenas curava corpos, mas também almas. O início de uma nova visão de cura. Com o passar do tempo, Clara percebeu que a jornada de cura que havia iniciado com Pequena Estrela estava apenas começando. O que ela havia descoberto era um módulo de cura que ninguém ainda havia explorado completamente. Era uma abordagem holística que envolvia a cura física, emocional e espiritual, uma abordagem que Clara acreditava ser a chave para transformar vidas de maneira profunda e duradoura. Agora, ao olhar para a Pequena Estrela, que estava cada vez mais forte e saudável, Clara sentia uma gratidão imensa. Sabia que aquela pequena bebê havia sido o catalisador de uma transformação que ela mesma precisava. E, ao ajudar a bebê a sobreviver, Clara também estava ajudando a si mesma a se transformar, a curar suas próprias feridas e encontrar um propósito maior em sua vida. Mas Clara também sabia que sua missão estava apenas começando. O módulo da frequência oculta era apenas uma peça do quebra-cabeça. Havia muito mais a ser descoberto sobre o poder da cura vibracional, e Clara estava determinada a explorar esse campo em profundidade. Sabia que o impacto dessa descoberta poderia ser imenso, não apenas para seus pacientes, mas para o mundo inteiro. Ao final daquela noite, enquanto observava a Pequena Estrela dormir pacificamente em sua incubadora, Clara sussurrou uma última palavra de cura: gratidão. Gratidão por ter sido conduzida até aquele momento, por ter descoberto a cura que já existia dentro de si e por saber que, a partir daquele dia, sua vida e a vida de tantas outras pessoas nunca mais seriam as mesmas. Clara sabia que o caminho da cura verdadeira nunca poderia ser compreendido apenas pela razão ou pela ciência. Ao longo dos dias e das semanas que passou cuidando de Pequena Estrela, uma verdade fundamental se tornou cada vez mais clara para ela: a fé era o alicerce de tudo. Não apenas a fé em si mesma, ou nas palavras de cura que pronunciava, mas uma fé profunda no poder divino que operava através de todas as coisas.
Era esse poder que mantinha o universo em equilíbrio, que sustentava a vida e que, agora, estava restaurando a saúde daquela pequena bebê. Nos primeiros dias, quando Clara se deparou com a frágil situação de pequena estrela, foi a fé que a sustentou. Ela acreditava de todo o coração que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não abandonaria aquele bebê. Mesmo quando os médicos foram claros sobre as mínimas chances de sobrevivência, Clara manteve firme sua confiança de que um milagre poderia acontecer. E esse milagre, ela acreditava, começava dentro de cada um de nós, quando nos conectamos com o poder que já existe dentro de nós, o poder dado por Deus. O papel da fé na cura. Clara havia crescido ouvindo histórias de fé e milagres. Sua avó costumava contar sobre como, em tempos de dificuldade, ela sempre recorria a Deus em oração e muitas vezes experimentava respostas que desafiavam a lógica. Clara carregava essas memórias com carinho, mas ao longo da vida, com o passar do tempo e os desafios da realidade cotidiana, a fé muitas vezes parecia distante. Até que, naquele momento crucial de sua vida, ela foi chamada a reencontrar esse poder. A fé de Clara não era algo cego. Pelo contrário, era uma fé profundamente enraizada na experiência e no amor de Deus. Ela havia testemunhado pequenos milagres em sua vida, momentos em que tudo parecia perdido, mas uma solução surgia no último instante. Havia um fio invisível conectando tudo, e Clara sabia que era a mão de Deus, guiando sua vida e a vida de todos ao redor. Enquanto cuidava de pequena estrela, Clara começou a desenvolver uma prática diária de oração. Toda manhã, antes de começar seu turno no hospital, ela se ajoelhava e dedicava alguns minutos em oração. Não eram pedidos desesperados ou súplicas intensas, em vez disso, eram momentos de agradecimento e entrega. Ela sabia que, para que o milagre da cura acontecesse, precisava alinhar sua fé com a vontade de Deus. Clara acreditava profundamente nas palavras das Escrituras que diziam: a fé move montanhas. E, embora sua fé estivesse sendo desafiada todos os dias enquanto via o estado crítico do bebê, ela se mantinha firme. Sabia que, independentemente das circunstâncias, a fé era a chave que abriria a porta para o impossível. O poder da palavra divina. Um dos aspectos mais poderosos da jornada de Clara com Pequena Estrela foi a descoberta de como as palavras, quando faladas com fé, carregavam um poder extraordinário. Ela havia aprendido sobre as frequências vibracionais e como as palavras podiam impactar o corpo físico e a energia ao redor. Mas, além disso, Clara sabia que havia algo ainda mais profundo, o poder da palavra de Deus. As Escrituras diziam: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para Clara, essas palavras sempre tiveram um significado especial, mas foi naquele momento, ao lado de Pequena Estrela, que elas realmente ganharam vida. Ela compreendeu que a palavra de Deus não era apenas um conjunto de letras ou frases, mas uma força viva, capaz de transformar realidades. Todos os dias, Clara começava seu tempo com Pequena Estrela lendo passagens da Bíblia em voz alta. Ela falava promessas de cura e restauração, acreditando que, ao pronunciar essas palavras com fé, estava liberando o poder de Deus para agir na vida daquela criança. Senhor, tu disseste que nos carregarias nos braços como um pastor carrega suas ovelhas. Carrega esta criança, Senhor, e sustenta-a com tua mão poderosa. E, à medida que os dias passavam, Clara viu sinais de que suas orações estavam sendo atendidas. Pequena Estrela começou a ganhar peso, seus sinais vitais se estabilizaram e, embora ainda precisasse de cuidados intensivos, algo milagroso estava acontecendo. Clara sentia que a mão de Deus estava sobre aquele bebê, operando de maneiras que os médicos não podiam entender ou explicar. O milagre da cura através da fé. O que mais impressionava Clara era como a fé não apenas mudava a situação ao redor, mas também mudava a si mesma. Ela percebeu que, ao confiar plenamente em Deus, algo em seu coração começava a se transformar. A ansiedade e o medo que muitas vezes sentia foram sendo substituídos por uma profunda paz. Era como se, ao entregar tudo a Deus, ela estivesse sendo envolvida por uma certeza de que tudo ficaria bem, independentemente dos resultados visíveis. Certa manhã, Clara entrou na UTI neonatal com uma sensação diferente. Algo dentro dela dizia que aquele seria um dia especial.
Pequena estrela estava progredindo de maneira estável, mas ainda havia uma longa jornada pela frente. No entanto, ao olhar para o bebê naquela manhã, Clara sentiu uma profunda conexão com o divino. Sabia que o milagre estava em andamento, e esse milagre não se limitava à recuperação física do bebê, mas também envolvia algo muito maior, a transformação interior de todos ao redor. Enquanto Clara orava ao lado da incubadora, ela sentiu uma presença intensa. Não era apenas uma sensação de conforto ou paz, mas algo palpável, como se o próprio Espírito de Deus estivesse naquele lugar. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto sentia uma onda de amor e poder passar por ela. E, naquele momento, ela soube, com uma certeza absoluta, que Pequena Estrela estava sendo curada de forma completa, não apenas no corpo, mas em espírito e alma. Quando os médicos chegaram para fazer as rondas diárias, Clara observou seus rostos enquanto olhavam os relatórios de Pequena Estrela. Havia surpresa, incredulidade e, acima de tudo, admiração. O bebê, que há semanas estava à beira da morte, agora mostrava sinais de uma recuperação que desafiava toda a lógica médica. Isso é inexplicável, disse um dos médicos. Mas Clara sabia que havia uma explicação. Era o poder de Deus operando através da fé. A transformação que vai além da cura física. A jornada de Clara com Pequena Estrela não era apenas sobre a cura de uma criança doente. À medida que os dias passavam, Clara começou a perceber que Deus estava usando aquela situação para ensinar-lhe lições profundas sobre a vida, sobre o poder da fé e sobre o amor incondicional. Em um momento de reflexão, Clara lembrou-se de uma passagem que sua avó sempre lhe dizia: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Durante anos, Clara lutou para entender o verdadeiro significado dessas palavras. Sempre acreditou que, ao pedir a cura de Deus, estava alinhada com sua vontade. Mas, naquela jornada, ela começou a perceber que a vontade de Deus ia além de nossas expectativas humanas. Havia momentos em que a cura não vinha da forma que esperávamos. Às vezes, Deus permitia que passássemos por dificuldades não para nos punir ou testar, mas para nos moldar e nos preparar para algo maior. E foi exatamente isso que Clara sentiu em sua própria vida. Deus estava moldando seu coração, ensinando-lhe a confiar, a entregar o controle e a permitir que sua vontade perfeita se manifestasse, independentemente de como as circunstâncias parecessem no momento. Clara sentia que essa jornada de fé estava transformando em todos os aspectos. Ela não era mais a mesma pessoa que havia entrado naquele hospital semanas atrás. Agora, sua fé era mais forte, sua visão da vida mais clara e seu coração mais aberto para o amor e o propósito divino. A fé que move o impossível. Ao final daquele dia especial, Clara saiu do hospital com uma sensação de gratidão profunda. Sabia que o milagre que estava acontecendo com Pequena Estrela era um reflexo do poder infinito de Deus e da fé que nos conecta com Ele. Sabia também que essa fé não era algo reservado apenas para momentos de crise, mas uma força viva que devemos carregar em todos os momentos de nossa vida. Para Clara, a jornada com Pequena Estrela havia revelado uma verdade que ela jamais esqueceria: a cura não acontece apenas no corpo físico. Ela é um processo profundo que toca o coração, a mente e a alma. E, acima de tudo, é um ato de fé, uma confiança inabalável no amor e no poder de Deus para realizar o impossível. Naquela noite, Clara olhou para o céu estrelado e sussurrou uma oração de gratidão. Obrigada, Senhor, por sua cura, por sua fé inabalável e por nos ensinar que, em Ti, nada é impossível. Ela sabia que, independentemente do que o futuro reservava, sua vida nunca mais seria a mesma. Clara sempre acreditou que o poder de Deus estava presente em todos os momentos de sua vida, mesmo nas situações mais difíceis. E naquela jornada ao lado de Pequena Estrela, ela começou a entender a profundidade desse poder como nunca antes. Para Clara, a fé não era apenas um sentimento ou uma crença abstrata, era uma força viva que tinha o poder de transformar o impossível em realidade. Após semanas de cuidado intensivo, Pequena Estrela começou a mostrar sinais visíveis de melhora. Seu corpo, outrora frágil e debilitado, estava ganhando força. Os médicos, que antes previam o pior, agora comentavam sobre a recuperação inesperada do bebê, mas Clara sabia que não se tratava apenas de uma questão médica.
Havia algo maior em ação, o toque milagroso de Deus. Naquela manhã, Clara entrou na sala da UTI com o coração cheio de gratidão. Sabia que cada dia ao lado de Pequena Estrela era um presente. Ela se aproximou da incubadora e colocou suavemente as mãos sobre o vidro, fechando os olhos e orando em silêncio: Senhor, Tu és o grande médico, o restaurador de todas as coisas. Agradeço por esta vida preciosa e por cada dia que nos concedeu com ela. Confio em Ti para continuar esta obra de cura. Enquanto Clara orava, uma sensação de paz indescritível tomou conta dela. Sentiu como se o próprio Espírito de Deus estivesse presente naquele ambiente, envolvendo-a com uma luz suave e acolhedora. E, naquele momento, ela soube que Pequena Estrela estava sendo curada não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Era como se Deus estivesse sussurrando ao seu coração que o milagre que ela tanto esperava já estava acontecendo, mesmo que os olhos humanos ainda não pudessem ver completamente. O poder da fé inabalável. A jornada de Clara com Pequena Estrela não foi fácil. Houveram momentos em que as circunstâncias pareciam esmagadoras, em que os relatórios médicos sugeriam que a situação estava piorando, e em que a lógica humana dizia que as chances eram mínimas. Mas Clara se recusou a deixar a dúvida tomar conta de seu coração. Sua fé em Deus era inabalável. Ela se lembrava das palavras de Jesus, que dizia: Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá, e nada vos será impossível. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ela cuidava de Pequena Estrela, e, dia após dia, Clara praticava essa fé simples, mas poderosa. Sabia que o poder de Deus não dependia de sua força, mas de sua confiança em Ele. Às vezes, a fé parecia uma batalha. Clara enfrentava momentos de dúvida e medo, especialmente quando os médicos discutiam os possíveis cenários. Mas nesses momentos, ela se voltava para Deus, confiando que Ele estava no controle. Mesmo quando não vejo, Senhor, sei que estás trabalhando. Mesmo quando não entendo, sei que teus planos são perfeitos, orava ela em silêncio. Sua fé também não estava apenas no resultado final, mas no processo. Clara acreditava que cada passo no caminho, cada melhora pequena, cada respiração que Pequena Estrela conseguia fazer sozinha, era um sinal de que Deus estava presente e ativo. Sua confiança estava na soberania de Deus, e ela sabia que, independentemente do que acontecesse, Ele estava fazendo o que era melhor. A cura como um ato de fé. Clara sempre foi uma mulher de oração, mas foi durante aquela jornada com Pequena Estrela que ela verdadeiramente compreendeu o que significava orar com fé. Não era apenas uma questão de repetir palavras ou seguir rituais religiosos, era uma profunda conexão com o coração de Deus. Era confiar que, quando falava com o Pai, Ele estava ouvindo e respondendo, mesmo que as respostas nem sempre fossem imediatas ou visíveis. Um dia, enquanto orava por Pequena Estrela, Clara sentiu uma forte convicção de que Deus estava lhe mostrando algo novo sobre a cura. Ela percebeu que a cura não era apenas sobre o corpo físico, mas também sobre o coração e a alma. E, naquele momento, compreendeu que Pequena Estrela não era apenas um bebê lutando por sua vida, ela era um símbolo de algo muito maior. Deus estava usando aquela situação para ensinar Clara sobre a profundidade do seu amor e poder. Clara também sabia que sua fé estava sendo refinada através daquele processo. Cada momento de dúvida era uma oportunidade de confiar mais profundamente. Cada obstáculo era uma chance de ver a mão de Deus em ação. E, à medida que sua fé crescia, Clara percebeu que a cura de Pequena Estrela não estava apenas ligada à sua crença, mas também à sua disposição de entregar tudo a Deus, seus medos, suas dúvidas e até mesmo suas expectativas. Milagres acontecem no coração da fé. Aos olhos de Clara, o verdadeiro milagre que estava acontecendo ali não era apenas a recuperação física de Pequena Estrela, mas a transformação espiritual que estava ocorrendo dentro de si mesma. Ela estava aprendendo a ver a vida de uma nova perspectiva, através dos olhos da fé. Estava descobrindo que, quando confiamos completamente em Deus, Ele não apenas cura nossos corpos, mas também restaura nossas almas. Em um momento de profunda reflexão, Clara se lembrou de uma passagem das Escrituras que dizia: Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração.
Durante muito tempo, Clara acreditava que essa promessa significava que Deus realizaria seus pedidos de forma exata, mas agora ela via com mais clareza. Entendia que, ao se deleitar no Senhor, seus desejos começavam a se alinhar com a vontade dele. E, ao longo daquela jornada, seus desejos foram mudando. Antes, o único desejo de Clara era que Pequena Estrela fosse curada, que milagrosamente se recuperasse e tivesse uma vida plena. Mas agora, seu desejo era mais profundo. Ela queria que a vontade de Deus fosse feita e, acima de tudo, queria que sua glória fosse revelada através daquela situação. Sabia que, independentemente do que acontecesse, o nome de Deus seria exaltado, e essa verdade a confortava profundamente. A fé que transcende o entendimento. Clara também estava aprendendo que a fé verdadeira não se baseia no que podemos ver ou entender. Era algo que transcendia o conhecimento humano, algo que ia além da lógica ou da razão. A fé era uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Em muitos momentos, Clara se deparou com situações em que tudo parecia estar desmoronando, mas foi nesses momentos que sua fé brilhou com mais intensidade. Quando os médicos se reuniam em torno de Pequena Estrela e falavam sobre os riscos e as incertezas, Clara silenciosamente orava, pedindo a Deus que a guiasse. E, em cada oração, sua fé era fortalecida. Ela acreditava que Deus podia curar Pequena Estrela completamente, e também sabia que, se isso não acontecesse, Deus ainda seria bom. Sua fé não estava condicionada a um resultado específico, mas a confiança de que Deus estava no controle e sabia o que era melhor. A gratidão que nasce da fé. Com o passar do tempo, Clara começou a desenvolver uma nova prática, a gratidão. Sabia que, ao confiar em Deus, também precisava agradecer a Ele, não apenas pelo que Ele faria, mas pelo que Ele já estava fazendo. A cada dia, Clara expressava sua gratidão pela vida de Pequena Estrela, por cada pequeno progresso e até mesmo pelos desafios, pois sabia que Deus estava trabalhando em todas as coisas. A gratidão se tornou uma parte essencial de sua jornada de fé. Ela compreendeu que, ao agradecer a Deus, estava abrindo espaço para que mais milagres acontecessem. A gratidão a conectava com a bondade de Deus e lhe permitia ver as situações difíceis sob uma nova luz. O amor de Deus revelado na fé. No final daquela semana, Clara percebeu algo ainda mais profundo. A jornada com Pequena Estrela estava, na verdade, revelando a profundidade do amor de Deus. Cada momento de oração, cada ato de cuidado, cada palavra de fé falada sobre o bebê, era uma expressão do amor divino fluindo através de Clara. Ela sabia que, assim como amava a Pequena Estrela com um amor profundo, Deus também a amava com um amor incomparável. Esse amor a sustentava, fortalecia e guiava em todos os momentos. E, enquanto cuidava daquele bebê, Clara sentia o amor de Deus fluindo através de si mesma, curando seu próprio coração e restaurando sua fé de maneiras que jamais imaginou. Os dias na UTI se tornaram uma rotina, mas Clara sabia que cada um deles trazia consigo novas lições. O pequeno milagre de Pequena Estrela continuava a se desenrolar diante dos olhos de todos. Clara percebia que Deus estava fazendo uma obra que transcenderia as paredes do hospital e tocaria vidas de maneiras que ela nem sequer imaginava. E assim, com fé inabalável, ela continuou a orar e a confiar, sabendo que o propósito de Deus ia muito além da cura física. Naquela manhã, Clara sentiu algo diferente ao entrar na sala. Pequena Estrela estava mais ativa, movendo os bracinhos e abrindo os olhinhos de um jeito que ela não tinha visto antes. O olhar da bebê era profundo, como se quisesse dizer algo, como se soubesse que estava envolvida em um plano maior, mesmo sendo tão pequena. Clara se aproximou da incubadora, com o coração cheio de esperança e um leve sorriso nos lábios. Hoje vai ser um bom dia, pensou. O poder da cura completa. Clara se lembrou de passagens bíblicas que falavam sobre Jesus curando não apenas corpos, mas também almas. Ele sempre olhava para a pessoa como um todo, percebendo que muitas vezes as doenças físicas estavam ligadas a feridas espirituais e emocionais. Clara sabia que Pequena Estrela precisava dessa cura completa, não apenas em seu corpo frágil, mas também em sua alma, que já havia enfrentado tanto sofrimento desde o momento de seu nascimento. Com isso em mente, Clara decidiu intensificar suas orações.
Ela orava não apenas pela saúde física de Pequena Estrela, mas também pelo seu futuro, por sua vida como um todo. Orava para que o propósito que Deus tinha para aquela criança fosse cumprido de maneira gloriosa. Em suas orações, ela falava com convicção, declarando que Pequena Estrela viveria uma vida cheia de propósito e que seria um testemunho vivo do poder de Deus. No fundo de seu coração, Clara também sabia que essa jornada estava moldando sua própria fé de maneira profunda. Ela estava se tornando uma mulher mais forte, mais resiliente e com uma fé muito mais enraizada no poder e no amor de Deus. Cada dia ao lado de Pequena Estrela era uma oportunidade de ver o agir divino em ação e, com isso, sua confiança em Deus se renovava continuamente. O milagre que transcende a cura física. Enquanto Clara orava e cuidava de Pequena Estrela, ela começou a perceber algo que ia além da cura física. Deus estava revelando a ela que o verdadeiro milagre era a restauração de uma vida que seria testemunho do amor e do poder de Deus para muitos. Pequena Estrela não estava apenas sendo curada para viver, mas para ser um sinal vivo do agir de Deus em situações impossíveis. Clara se lembrou de como, em muitas histórias da Bíblia, Deus usava pessoas improváveis para realizar grandes feitos. Moisés, que tinha dificuldade para falar, foi chamado para libertar uma nação. Davi, um jovem pastor, derrotou um gigante e se tornou rei. Da mesma forma, Pequena Estrela, que foi abandonada em seu nascimento e lutou pela vida desde seus primeiros momentos, tinha um propósito grande e profundo. Senhor, orava Clara, eu creio que tu tens um grande plano para esta criança. Agradeço por cada momento de vida que tu concedeste a ela e peço que continues a derramar tua graça sobre sua vida. Sei que ela será usada de maneira grandiosa para te glorificar. A fé de Clara era tão profunda que, mesmo sem saber o que o futuro reservava, ela já agradecia a Deus pelas portas que ele abriria para a Pequena Estrela. Sabia que o Senhor tinha planos de paz e prosperidade para a vida daquela pequena, e isso enchia seu coração de alegria. A cura falada, o poder da palavra de fé. Em sua jornada, Clara também aprendeu sobre o poder da palavra de fé. Ela sabia que as palavras tinham poder de vida ou morte, como diz o livro de Provérbios, e decidiu usar esse poder para abençoar e declarar cura sobre Pequena Estrela. A cada dia, Clara falava em voz alta palavras de vida e restauração, confiando que o poder de Deus estava fluindo através de suas declarações. Pequena Estrela, você é amada por Deus. Você é forte, saudável e viverá uma vida longa e cheia de propósito, declarava Clara, com uma voz cheia de convicção. Essas palavras não eram apenas esperanças ou desejos, mas declarações de fé enraizadas na palavra de Deus. Clara acreditava que, assim como Jesus curava com uma simples palavra, ela também poderia falar vida sobre aquela criança. Ela se lembrou da história do centurião que pediu a Jesus para curar seu servo, dizendo que bastava uma palavra do Mestre para que a cura acontecesse. Jesus, admirado pela fé daquele homem, curou o servo à distância, apenas com uma palavra. Clara se apegava a essa promessa, sabendo que suas palavras de fé também tinham poder porque estavam ancoradas na autoridade de Deus. A fé que move montanhas. Clara sempre acreditou que a fé verdadeira era capaz de mover montanhas. Ela sabia que, mesmo quando a situação parecia impossível, Deus podia transformar qualquer circunstância com um simples ato de sua vontade. E foi essa fé que a sustentou durante toda a jornada com Pequena Estrela. Certa noite, após um dia particularmente difícil, Clara sentou-se ao lado da incubadora, exausta. Os médicos haviam dado um relatório preocupante sobre a saúde de Pequena Estrela, e o desânimo começava a se aproximar. Mas, em vez de ceder à dúvida, Clara decidiu se voltar para Deus mais uma vez. Senhor, sei que Tu és maior do que qualquer diagnóstico. Sei que Tu és capaz de fazer o impossível. E, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo agora, confio que Tu estás trabalhando. Com essas palavras, Clara sentiu um profundo senso de paz. Ela sabia que sua fé não estava em um resultado específico, mas em Deus, que era fiel. E com essa confiança, ela continuou a lutar em oração por Pequena Estrela, acreditando que Deus estava movendo as montanhas em seu favor. A vitória da fé. Após semanas de batalha, um dia milagroso chegou.
O médico, com um semblante de surpresa e alegria, informou que Pequena Estrela havia superado as expectativas. Sua recuperação era tão impressionante que os médicos não conseguiam explicar. Clara, no entanto, sabia exatamente o que estava acontecendo, era o poder de Deus em ação. Aquela vitória não era apenas um triunfo físico, mas espiritual. Clara sabia que a fé tinha sido a chave que abriu as portas para o milagre. Ela tinha visto, em primeira mão, o que Deus pode fazer quando confiamos plenamente em Ele. Sua jornada com Pequena Estrela tinha sido um testemunho do poder de uma fé que persevera, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. O testemunho de uma fé restauradora. Com a cura de Pequena Estrela, Clara entendeu que a fé não apenas traz a cura, mas também restaura a alma. Através dessa experiência, Clara percebeu que Deus estava trabalhando em seu próprio coração, renovando sua fé e restaurando sua confiança em Ele. A jornada não foi fácil, mas ela sabia que cada passo no caminho havia sido guiado por Deus. Clara também sabia que sua história e a de Pequena Estrela seriam um poderoso testemunho para outros. Deus não apenas restaurou a vida daquela criança, mas também renovou a fé de todos que estavam ao redor, incluindo os médicos e enfermeiros que acompanharam o caso de perto. Clara sentia que Deus tinha planos ainda maiores para a vida de Pequena Estrela e que esse era apenas o começo de uma história que traria glória ao nome de Deus. Conclusão: fé que transforma. A história de Clara e Pequena Estrela é uma prova viva de que a fé pode transformar qualquer situação. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando tudo parece perdido, a fé é a âncora que nos mantém firmes. Clara aprendeu que a fé não é apenas sobre acreditar em milagres, mas também sobre confiar em Deus, independentemente do resultado. Naquele dia, Clara deixou o hospital com um coração cheio de gratidão. Pequena Estrela estava em seus braços, saudável e pronta para enfrentar o mundo. E Clara sabia que, independentemente do que viesse pela frente, sua fé seria sua maior força.